Começa agora mais um ABCNet News Entrevista. O verão tem início no dia 21 de dezembro e é nesta época do ano que típicas doenças provenientes da alta temperatura e exposição à umidade e ao sol podem aparecer. Problemas dermatológicos, alergias e doenças imunológicas podem ser combatidos, controlados e prevenidos através do projeto Brasil Sem Alergia. Para dar dicas como podemos nos prevenir nesse período, o ABCNet News Entrevista vai conversar com o médico alergista Dr. Marcelo Bossuat por telefone. Tudo bem, Dr. Marcelo? Como vai o senhor? Tudo bom, Manuel. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e esperamos poder contribuir bastante aí nesse programa. Dr. Marcelo Bossuat fala lá do Rio de Janeiro, né, Dr. Marcelo? Lá de que bairro, doutor? É verdade, de Copacabana. Estamos aqui em Copacabana. Grande Copacabana, princesinha do mar, né, doutor? Fala a verdade. É verdade. Grande Como é que está chovendo muito aí, doutor? Aqui está um pouco nublado, mas o Rio de Janeiro tem chovido bastante. E isso tem aumentado muito as consultas médicas devido a esses problemas, né? Principalmente as alergias. Então, bastante nessa época do ano. Então, aproveitando já que o senhor está falando, eu já começo perguntando para o senhor falar um pouquinho sobre essa época do ano, se surgem, como surgem essas doenças. Falasse um pouquinho, doutor? É verdade. O índice pluviométrico, né, no Brasil como um todo aumenta. Então, isso acaba causando alguns certos tipos de alergias, principalmente as dermatológicas, aquelas alergias de pele. Quando existe um aumento das chuvas, né, a multiplicação dos mosquitos também aumenta bastante. Então, acaba que a quantidade de mosquitos é muito grande nessa época do ano e as pessoas acabam se sensibilizando à picada dos insetos. E essa picada de insetos pode provocar uma ferida, uma lesão chamada prurigo estrófilo. Nome diferente. É uma lesão muito feia, que coça muito, começa como uma bolinha que vira uma bolha, essa bolha vem a estourar e no que estoura essa bolha faz uma ferida muito feia, muito pruriginosa, que coça muito, avermelhada no local, podendo se estender para as partes adjacentes da própria ferida, fazendo um halo eritematoso, ou seja, um halo avermelhado ao redor da ferida original. E essa ferida, nós sabemos que ela é porta de entrada para germes de pele. Então, não é só a ferida pela picada de insetos que dá o desconforto, dá o desagrado ao paciente, mas sim o que ela proporciona, que seria a entrada de germes de pele, a entrada de germes dermatológicos, podendo provocar problemas um pouco mais severos no futuro, né? Dentre eles nós temos os próprios abscessos, a celulite não confundir com lipodistrofia, que é aquele problema estético que acontece em homens e mulheres, mas a celulite é uma inflamação do tecido celular subcutâneo, ou seja, aquela parte que fica abaixo da pele pode ficar inflamada por um germe de pele, por uma bactéria, provocando feridas e lesões muito perigosas, né? E também, se complicar essa lesão, os pacientes podem ter até aglomérulonefrite pós-estreptococose. Ô, louco, meu! Em crianças, que é aquela infecção dos rins, onde as crianças elas têm um acometimento renal e os rins eles ficam incapacitados de ter a sua função plena. Então você vê como uma pequena ferida provocada por insetos pode causar tantos problemas que inclusive pode levar até a hospitalização e em casos mais raros até a morte também. Pode mesmo, doutor. E você, meu amigo, minha amiga telenauta, participe do Linha ao Vivo, faça a sua pergunta para o médico alergista, doutor Marcelo Bossuat. Bossuat, fale lá, ele está falando direto do Rio de Janeiro, lá de Copacabana, tirando as suas dúvidas. Aí, ó, participe do Linha ao Vivo, fala o seu nome, o seu bairro, faça a sua pergunta que o doutor Marcelo Bossuat vai falar e vai responder com bastante alegria. Doutor Marcelo, o senhor falou de celulite, né? Mas a mulherada tem uma preocupação com esse problema de celulite. Celulite tem cura, doutor? É verdade, não é a minha área, isso seria mais... eu sei, mas o senhor falou já que está fazendo um gancho. A celulite, bem na verdade, ela é chamada lipodistrofia, no termo técnico é lipodistrofia. Celulite para o médico, existe uma diferença, né? Celulite para o leigo é a lipodistrofia, ou seja, o problema estético. E a celulite para o médico é a inflamação do tecido celular subcutâneo, né? O sufixo IT significa inflamação. Então, é a inflamação do tecido celular subcutâneo que pode ser provocado
por algumas bactérias. Agora, realmente, aí nós teríamos que conversar com um colega especializado em medicina estética para ver se a celulite tem cura ou não. Aquela celulite que causa os desagrados do verão, né? Aquela celulite estética das praias, que é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Opa! Não só no Rio, como aqui em São Paulo, doutor. E quais os tipos mais comuns de doença dentro da sua área? Vamos lá, doutor. Então, nessa época do ano, nós temos a própria alergia picada de insetos, que é extremamente danosa, principalmente aquelas pessoas que moram próximas de florestas. E aqui no Rio de Janeiro, você sabe que a junção de urbano com floresta é muito grande aqui. Então, as pessoas que moram próximo da Floresta da Tijuca, que moram próximo também da Baixada Fluminense, onde existem muitos pântanos e rios que cruzam a Baixada Fluminense, de certa forma acaba havendo uma proliferação muito grande de insetos, as pessoas sofrem dessas doenças picadas de insetos. Mas existem outras doenças também, muito comuns no verão, que podem estar associadas com essa época do ano, como no caso a própria candidíase. O que é a candidíase? A candidíase é uma infecção provocada pelo fungo Candida albicans. Esse fungo Candida albicans, ele habita o nosso corpo, habita o nosso intestino, da boca ao ano desde que nós nascemos. E ele é um germe que, de certa forma, vive em equilíbrio com o nosso organismo. Só que em determinadas situações, ele pode se desequilibrar. Ou seja, quando a gente tem uma má alimentação, a gente faz uso de anti-inflamatórios ou antibióticos em excesso, a gente acaba matando os probióticos, matando aquelas bactérias que, de certa forma, compensariam um excesso de cândida, e essa cândida acaba se multiplicando. E principalmente nessa época do ano, né, nós sabemos que todo fungo, todo mofo, como a cândida é um mofo, né, ela gosta de umidade. Então, como a gente soa muito nas partes íntimas, principalmente na virilha, pode haver um aumento dos casos de candidíase. Então, se por acaso você tem uma lesão na região da virilha ou na própria região genital, aonde é uma lesão que coça muito, é uma lesão avermelhada, é uma lesão que tem um cheiro ruim, que eventualmente solta um líquido mais esbranquiçado, que pode sujar sua cueca, a sua calcinha, você pode estar desenvolvendo a chamada candidíase. Então tem que procurar um médico para fazer um antifúngico, de certa forma repovoar o seu intestino com probióticos, ou seja, com os lactobacilos, ou qualquer outro tipo de probiótico, né? E se você tiver a candidíase de repetição, que é muito comum, principalmente nessa época do ano, é interessante você procurar um médico imunologista para que ele possa fazer um tratamento imunológico para você, usar vacinas imunoestimulantes que ajudam o organismo a combater melhor a cândida. Então, no caso, nós estamos falando um pouco da candidíase. Agora, nós temos outros tipos de doenças, o próprio herpes. O herpes labial e o herpes genital também é muito comum nessa época do ano. Por quê? Porque o verão, nós, de certa forma, temos um aumento na exposição solar, a quantidade de raios ultravioletas aumenta bastante, e nós sabemos que o raio ultravioleta, ele tem a capacidade de diminuir o sistema imunológico da gente. Então, todas as pessoas que, de certa forma, têm herpes, elas acabam tendo manifestações de herpes mais recorrentes. Nós sabemos que o herpes, 99% praticamente da população mundial é portadora do vírus do herpes. É lógico que não é aquela forma mais grave, como o herpes genital, é o herpes labial. Só que nem todo mundo manifesta, a não ser em situações como, no caso, infecções, onde a imunidade abaixa, aumenta a exposição solar pelos raios ultravioletas. Então, isso acaba fazendo com que a imunidade do paciente abaixe e ele tenha uma exacerbação do quadro clínico do herpes. Então, é uma época do ano muito importante. Se por acaso você tiver um aumento recorrente dos quadros de herpes, é bom tomar atenção, principalmente aqueles pacientes que têm um herpes genital. E nós estamos nos aproximando do carnaval, e nós sabemos que o herpes genital, em atividade, aumenta muito o risco de contrair infecções venéreas, principalmente o HIV. Então, se por acaso você é um paciente que tem herpes genital, você tem que tomar muito cuidado nessa época do ano, porque você tem um risco muito aumentado de contrair doenças e infecções venéreas, principalmente o HIV. Então, mesmo usando camisinha, se você tiver a lesão em atividade, é recomendado que você não pratique sexo enquanto estiver com a lesão em atividade, devido a esse aumento do risco de contrair outras infecções muito perigosas,
como o próprio HIV. Tá? Então é um recado que eu deixo. Existem outras doenças também, doenças de caráter imunitário, doenças alérgicas que aumentam no verão, no caso o próprio eczema de contato a determinados produtos químicos. Né? Nessa época do ano nós usamos mais bronzeadores, mais protetores solares, a gente soa mais e precisa de usar mais desodorantes e cosméticos para o corpo para compensar o excesso de suor, o excesso de transpiração. Então, as pessoas que são sensíveis a determinados produtos químicos também têm um incremento, um aumento nas infecções de pele, nas alergias de pele, podendo causar ou ter os eczemas de contato. Então, eu vou dar um exemplo. O próprio protetor solar, ele tem uma substância chamada PABA. E esse PABA é muito comum, alguns pacientes virem a desenvolver alergia a essa substância. Existem também, de certa forma, bijuterias, né? Bijuterias que contém uma substância chamada sulfato de níquel, que é aquela substância que dá a tonalidade dourada ou prateada para as bijuterias. Então, esses pacientes, quando em contato com esse sulfato de níquel, vem a piorar o eczema de contato. Mesmo que você use sobre a sua roupa, sobre a sua vestimenta, de certa forma, em contato com o suor, esse suor acaba estimulando o eczema de contato. Então, nessa época do ano, é muito importante também se atentar a isso. Se por acaso você vir a desenvolver alguma lesão avermelhada, principalmente no local onde você aplicou o produto, é interessante você procurar o médico também. Outro problema também muito comum nessa época do ano são as intoxicações alimentares, que as pessoas confundem muito com alergias alimentares. Então, como o tempo mais quente, a perecibilidade do alimento acaba sendo maior, né? Um alimento ele fica mais propício a estragar, né? Porque você precisa conservá-lo, principalmente aqueles alimentos de origem animal, como carne, leite, queijos e todos os derivados animais, né? De certa forma, existe um risco muito grande de você consumir um alimento estragado e esse alimento estragado estar contaminado por uma toxina, ou por toxinas diversas produzidas pelas bactérias que contaminaram aquele alimento. Doutor... Então, o paciente, a gente recebe muito em pronto-socorro pacientes que comeram determinado alimento e pintam o corpo todo. Ficam com o corpo todo pintado, avermelhado, exatamente, muito, e em alguns casos até com quadros graves, levando edema de glote, choque anafilático e assim por diante. Doutor, então, não confundir a intoxicação alimentar com a alergia alimentar, porque muitas das vezes o paciente chega no nosso consultório, chega na emergência e conta assim: doutor, eu comi carne de porco, fiquei alérgico a carne de porco. Nunca tive problema com carne de porco, mas agora eu comi e fiquei alérgico. Não, é possível que você não tenha ficado alérgico a carne de porco. A possibilidade é que você justamente tenha comido um alimento estragado, e esse alimento estragado, por sua vez, ele, de certa forma, acabou causando essa reação imunológica no seu corpo e você ficou com o corpo todo pintado. Então é interessante você procurar o seu médico e também se medicar o mais rápido possível para que essa intoxicação alimentar ela não evolua de forma insatisfatória. Doutor Marcelo, deixa eu aproveitar aqui que tem muito internauta perguntando. A Kelly, obrigado Kelly pela sua... beijão para você. A Kelly pergunta o seguinte: doutor Marcelo, alimentos vendidos na praia são muito prejudiciais? São muito prejudiciais? Como saber se o alimento... Como saber se o alimento... Então, vou voltar à pergunta aqui. A Kelly quer saber, eu quero que o senhor responda para a Kelly. Alimentos vendidos na praia são muito prejudiciais? Como saber se o alimento está bem conservado? Pode dizer, doutor Marcelo, para a Kelly. Primeiro é o seguinte, para justamente um estabelecimento de funcionar no ambiente público, ele precisa da autorização da vigilância sanitária do município onde ele está funcionando. E os alimentos a serem servidos, todos eles têm que ter um selo de qualidade do Ministério da Agricultura, principalmente os alimentos de origem animal. Então, se por acaso tiver um alimento, primeiro você tem que verificar se aquele estabelecimento, mesmo que seja um estabelecimento móvel, ele tem autorização da vigilância sanitária do município para funcionamento, porque é o requisito mínimo para a conservação adequada daquele alimento. E segundo, se os alimentos que estão sendo usados no local, eles têm, de certa forma, o selo CIF, F de sol, I de igreja, F de faca, que é o selo do Ministério da Agricultura, principalmente os alimentos de origem animal.
todo alimento de origem animal tem que ter esse selo. Se não tiver esse selo, você está correndo um grande risco de contrair uma infecção ou uma intoxicação alimentar. Então fique de olho, não coma nada que não seja vendido por um estabelecimento com autorização da vigilância sanitária ou algum alimento que não tenha também a autorização para ser comercializado. Principalmente os alimentos de origem animal. Tem que ter o selo SIF. SIF. Olha aí, Kelly, uma informação forte aí do Dr. Marcelo Bossuat, que está informando, está falando, pegando pesado. Você tem que ficar de olho nas coisas. Você tem que ficar de olho no que você compra, depois não dá problema ter que correr procurar o médico. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do projeto Brasil Sem Alergia. Fala para o Brasil aqui, para o mundo, o que é o projeto, o site lá, Brasil Sem Alergia. Vamos lá. Então, o Brasil Sem Alergia é um projeto que começou no Rio de Janeiro há 7 anos, na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma região bastante carente do Rio de Janeiro, e nós começamos num local que ele é rodeado de indústrias e rodeado também de pântanos. Então nós sabemos que as indústrias são fontes de material poluente, e esse material poluente são grandes causadores de alergias respiratórias, como a rinite, a asma, a bronquite, a sinusite e todas aquelas ites respiratórias, né, que as pessoas sofrem muito na época do outono e do inverno. E também a questão dos pântanos, da proliferação muito grande de insetos, além da própria indústria, esse poluente também poder provocar doenças dermatológicas. Então nós começamos, foi um trabalho voluntário, iniciado por mim e pela minha esposa, com a ajuda de enfermeiros e fisioterapeutas, e o trabalho foi crescendo até que nós iniciamos nosso trabalho junto com a Cruz Vermelha do Rio de Janeiro. Nós expandimos o nosso projeto na Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e fomos para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu. E hoje nós temos 2 unidades no Rio de Janeiro, onde nós atendemos a população do Rio, e temos um ambulatório itinerante, onde a prefeitura interessada que o Brasil Sem Alergia vá à sua localidade deve entrar em contato com o presidente da Cruz Vermelha da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o senhor Daniel Nascimento, através do telefone 39390239, prefixo de área 21, conversar com ele, e nós iremos com o Brasil Sem Alergia itinerante para a sua cidade para fazer um atendimento, ou dar orientações aos profissionais de saúde e dar um tratamento justamente diferenciado, com uma nova abordagem terapêutica para aqueles pacientes que não têm a oportunidade de ter um tratamento na área de alergia e imunologia. Então, só para repetir aí, tá no VT aí o site www.brasilsemalergia.com.br. Os telefones é a cidade que tiver interesse, 0 prestadora 21 2652 2175 ou 39390239. O prefeito, seja da cidade que quiser, pode vir a ligar e falar com quem, doutor, mais uma vez? Falar com o senhor Daniel Nascimento, que é o presidente da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, ele é que está coordenando o Brasil Sem Alergia itinerante. Tá aí esse projeto lindo que o doutor Marcelo Bossuat, ao lado da sua esposa, ao lado de enfermeiros, estão fazendo aí. É um Brasil para ficar sem alergia mesmo, né, doutor? É verdade. E você sabe que 35% da população mundial, incluindo a própria população brasileira, tem um processo alérgico. Então, a alergia é o mal do século, né? O mal do século XXI. E isso vai aumentar, porque as pessoas estão migrando a cada dia mais do campo para a cidade, e nós sabemos que quanto maior a aglomeração de pessoas, quanto maior a cidade, maior a incidência de processos alérgicos. Então, realmente é um mal muito grande que está acometendo boa parte da população mundial e causando bastante sofrimento. Só quem sofre realmente de uma alergia grave é que sabe quanto é o sofrimento. As noites de sono perdidas, a falta de ar, a coceira que não passa, né? E o alimento que você não consegue comer, você vê todo mundo comendo aquele alimento. E você só olhando. Alimentar, então realmente é um sofrimento muito grande. Doutor, o Gustavo Brits de São Paulo aqui, ele pergunta, todos têm direito, todos têm acesso a esse projeto, doutor Marcelo? Todos têm acesso ao projeto. Infelizmente nós não temos unidades no estado de São Paulo, né? Nós só temos 2 unidades grandes aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente no estado de São Paulo nós não temos, mas tem o Brasil Sem Alergia itinerante. Se por acaso alguma prefeitura se interessar em levar o Brasil Sem Alergia, nós iremos com um trailer ambulatório e com vários profissionais na área e faremos o atendimento de pessoas indicadas pelos médicos locais ao nosso projeto. Olha, para o senhor ver a grande audiência, o Wendel das Neves, lá do Realengo. Rapidamente, doutor, que o nosso tempo já está estourando, o Wendel pergunta assim, doutor, qualquer cidade pode recorrer ao projeto?
Eu aqui em Realengo posso fazer o tratamento? O Wendel das Neves lá do Realengo. Qualquer pessoa do Brasil, se quiser vir aqui, nós atenderemos. Só precisa ligar para o telefone 2652-2175 e fazer o agendamento prévio. Ou ir no Brasil Sem Alergia, na unidade de Caxias, na rua Conde de Porto Alegre, número 167, de 8 às 13 horas da tarde, mas nesse horário é o atendimento emergencial, são as pessoas que estão em crise de alergia, crise de asma, com um quadro de intoxicação alimentar, mas se você quer um atendimento mais diferenciado e com maior atenção, talvez por uma consulta ambulatorial, o melhor seria realmente ligar para o telefone 2652-2175. Tá aí, Wendel, você que é do Realengo, pode procurar, como o doutor disse. Doutor Marcelo, eu queria agradecer muito, tá aparecendo aí no vídeo o site do Brasil Sem Alergia, os telefones para os prefeitos, as pessoas que quiserem esse projeto no país aí, no Brasil aí, pode telefonar e falar lá que vocês vão ter esse projeto. E você que mora no Rio de Janeiro como o Wendel, pode procurar aí doutor Marcelo Bossuat. Doutor Marcelo, muito obrigado, que Deus ilumine e guarde. O senhor quer deixar mais algum recado aí para os nossos telenautas, rapidamente, doutor? Eu que agradeço muito o convite de vocês, sabe que sempre estaremos presentes quando vocês precisarem e colocamos à disposição nosso projeto a toda a população do Brasil. No Rio de Janeiro, através dessas nossas 2 unidades, e no Brasil inteiro, independente do local, é só questão de conjuntura com a prefeitura local. Nós iremos com o Brasil Sem Alergia, através de um trailer ambulatório, iremos no local e faremos um atendimento com o maior prazer, e sempre com a questão de sempre prevenir. É melhor você prevenir do que remediar. Realmente a prevenção do processo alérgico, ela acaba evitando muitos males, diminui custos de saúde, diminui sofrimento, entende? Então o Brasil Sem Alergia, ele veio justamente para isso. Ele veio para trazer uma nova perspectiva, não só no tratamento, mas principalmente na prevenção do processo alérgico. Que Deus ilumine e guarde o seu caminho, doutor Marcelo. Obrigado pela Daniele, a Salete Tavares que estão acompanhando, mandando um abraço, falando que é uma excelente entrevista. E a Salete ainda diz que os nossos governantes têm que tomar essa iniciativa. Parabéns. Doutor Marcelo, muito obrigado. O senhor aí do Rio de Janeiro, de Copacabana, Princesinha do Mar. E eu aqui dos estúdios de São Bernardo do Campo. Estamos aí pertinhos, os nossos corações estão ligados aí. Muito obrigado por essa entrevista, doutor. Forte abraço, um abraço para todos, obrigado. Um abraço, obrigado. E para você, meu amigo que nos acompanha aí, nós tivemos o Dr. Marcelo, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a você, meu amigo, minha amiga telenauta, a todos que participaram aqui no Linha ao Vivo. Olha, nós vamos encerrando aqui o ABC Net News Entrevista. Eu volto amanhã, às 17 horas, com muito mais informação. Fiquem ligados na nossa programação e amanhã, ao meio-dia, na Flávia Quintero. Beijo, tchau.